Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está assistindo esse episódio. A gente começa hoje mais uma gravação do Direito de Boteco. Eu costumo falar que todo o assunto que a gente traz aqui é muito complicado, enfim, mas hoje a gente trouxe um tema que na verdade é polêmico. A gente vai falar sobre a reinserção, a volta do indivíduo para a sociedade depois de um período de prisão. E eu sei que muitas pessoas passam por esse tipo de problema, e para isso nada mais justo do que trazer uma pessoa que já enfrentou essa situação, essa problemática. Ele vai compartilhar com a gente aqui um pouco das suas experiências, contar um pouco da sua história e falar das dificuldades que ele enfrentou para voltar a ser aceito e vencer o preconceito que existe na nossa sociedade. Eu trouxe aqui o nosso querido que vai se apresentar agora. Boa tarde, Salles. Boa tarde, meu amigo. Bispo Salles, eu sou do Rio de Janeiro, né, mas moro em São Paulo, casei em São Paulo, e hoje sou pastor da Assembleia de Deus. Maravilha. Bom, Salles, eu vou começar te fazendo uma pergunta muito genérica para a gente poder começar o nosso podcast. Conta um pouco da sua história para nós. Quem foi o Salles? Quem é o Salles? Bom, o Salles é bastante conhecido mundialmente, tanto pela imprensa nacional e internacional, né? Por termos já tido a oportunidade de ter pregado em 32 países, tanto na Ásia, América e Europa. Mas eu nasci no lar evangélico, filho de uma mãe de santo. Mamãe era dona de um terreiro de Umbanda, né? Aliás, 2 terreiros de Umbanda, no Nordeste, e vim para o Rio de Janeiro, onde eu me criei no Rio. Cheguei no Rio de Janeiro, eu tinha 2 anos de idade. E quando cheguei no Rio de Janeiro, nós tínhamos, na época, uma facção por nome de... Na época dos anos 70, né? Falange Vermelha. Não existia PCC, não existia Comando Vermelho, não existia ADA, não existia Terceiro Comando, nada disso, nem FDN. Nada disso existia, só existia Falange Vermelha. Onde, aos 12 para 13 anos, eu me envolvi no crime. Apesar de ser filho de uma família de classe média, papai delegado de polícia, e eu acabei indo por meio das drogas. Nas drogas, me envolvi com alguns companheiros, que foi gordo, pantica, banana, cabeção, licatinho, chocolate, dedo mole, escadinha, só gente boa, né? E eu peguei o vulgo, ou o apelido de Ligeirinho, a qual, por alguns canais de televisão, como já fomos entrevistados, somos bem conhecidos e fundamos uma facção que é o CV, que é o Comando Vermelho. Fundamos o Comando Vermelho com 12 estatutos. O PCC hoje tem 16 estatutos. Nós fundamos com 12 estatutos. Logo aos 15 para 16 anos, eu já liderava uma facção com 46 homens e aos 17 anos nós tínhamos mais de 6 mil traficantes sob o meu poder, liderando o tráfico de droga internacional, onde fui treinado em Medellín, na Colômbia, por Pablo Emílio Escobar, galerinha. Muito bom. Ô, Salles, e me diga uma coisa, durante esse período que você atuou, né, enfim, fez essa fundação e atuou aí fortemente, acredito eu, você possivelmente teve seus acertos, o pessoal gostava bastante de você naquele meio, mas o intuito hoje eu quero saber o seguinte, o Salles lá de trás foi um cara que cometeu aí muitos erros, muitos delitos, e como é que houve a mudança do Salles? Quem era o Salles? O que aconteceu para que ele mudasse? E quem é ele hoje? Conta pra gente. Eu costumo dizer que é uma metamorfose, né? Uma mudança da água para o vinho. Porque uma pessoa que chega a liderar 6 mil traficantes, por exemplo, Luiz Fernando da Costa, vulgo Beira-Mar, foi meu aluno no mundo do crime. Então, é um homem muito conhecido hoje. Na minha época, dos anos 80, 78, 79, muitas pessoas não lembram, mas se você puxar hoje para a internet, mostra como foi a fundação do Comando Vermelho, como começou, como foi criado, de que forma. E eu era um homem terrível, né? No mundo das drogas. Eu dizia que eu era um cara bom, a realidade é essa, porque eu não era um cara que roubava ninguém na rua, eu não roubava carro de ninguém, não entrava em mercado, casa de ninguém, nada disso eu fazia. O meu negócio era banco, né? Eu não podia ver um banco aberto que eu queria entrar. Eu gostava de banco. Então, eu dizia que eu era um cara legal. E vendia droga e comprava quem quer. E quando alguém me pagava para fazer um crime, eu ia lá e fazia. Tanto que eu fui condenado pelo Código Penal brasileiro, a pena do Código Penal, 30 anos como pode ficar na cadeia, mas pode passar mais de 30? Lógico que pode. Eu fui condenado a 300 anos e 6 meses de cadeia. Foi um total de 76 assassinatos, assaltos a banco, tráfico de droga, formação de quadrilha, crime organizado. Tudo isso eu participei. E eu achava que estava correto, a realidade era essa. Para mim, na visão minha, era correto. Tanto porque não me faltava nada, tinha dinheiro, fui dono de mais de 700 imóveis,
entre algumas capitais, né? Do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, onde os imóveis que eu tinha. Tive 2 monomotor, 2 fazendas em Mato Grosso. Então, brincava com dinheiro, para mim a minha vida estava ótima. Mas para mim encontrar um caminho que hoje mudou e fez o Salles nascer de novo, em primeiro lugar o caminho é Jesus. Como pastor, eu não tenho mais outra coisa a não ser falar daquilo que Deus mudou minha vida. Porque para me dar a oportunidade como me deram, confiar como confiaram, e hoje já estou com meus 36 anos que eu estou na igreja e nunca me desviei, apesar de ter puxado 15 anos de cadeia. Aí você diz, poxa, 300 anos de cadeia, como é que ficou 15 anos? Logo, logo eu falo sobre isso aí, entra em detalhes, por que fiquei só esse período preso, né? Então, o que acontece? Eu tinha raiva de crente, odiava cristão, não gostava do povo evangélico, e eu comecei a perseguir. Tanto que eu rasguei Bíblia, eu queimei Bíblia, eu coloquei crente para correr na bala, e etc. Então, eu decidia quem tinha que morrer, quem tinha que viver. Hoje é muito falado dentro do PCC, em outras facções, o chamado micro-ondas. Eu criei o micro-ondas aqui no Brasil. Apesar que isso vem da África, né? Muita gente não sabe. Mas aqui no Brasil criamos o micro-ondas e também criamos o Tribunal do Crime. Depois a gente pode até falar sobre detalhe como é que funciona esse tipo de coisa. Não, eu entendi. Mas a minha pergunta não vai muito para esse lado. Ok. Eu quero saber, você já me explicou que era um indivíduo que cometia vários crimes, já deixou isso muito claro. Beleza, maravilha. Quando ocorreu a prisão do Salles? Como ocorreu a prisão do Salles? Conta pra gente. A primeira prisão eu tinha... Teve mais de uma, então. Tive. Eu perdi as contas. Eu fui preso várias vezes. A primeira prisão eu tinha 13 anos de idade, 12 para 13 anos de idade. Na época, nós tinha que... O Brasil era liderado pelo regime militar. Nós tinha tortura. Hoje não tem mais tortura em presídio. Hoje o preso foi torturado, chega os direitos humanos, um monte de coisa. Então, o que acontece? Eu tinha 13 anos. As minhas unhas foram furadas com agulha e puxadas alicate a sangue frio. Eu fui torturado, eu fiquei no chamado pau de arara, que foi criado pela polícia chinesa. Então, quando eu fui preso com os 13 anos de idade, no artigo 157, em seguida pelo artigo 121, que é latrocínio, roubo seguido de morte, eu fui para FEBEM. FEBEM não, na época era reformatório de menor. Depois passou para FEBEM e hoje Fundação Casa. Essa é a realidade. E fiquei, 7 meses. Mas eu entrei na FEBEM como aprendiz de cocaína e saí doutorado, né? No crime, tudo que você possa imaginar. Dali foi onde eu conheci outros colegas que fundamos o Comando Vermelho. Depois dessa prisão, ou teve outras prisões, não foi só uma, a foi última várias. prisão, que foi pela qual que você ficou aí os 15 anos que você comentou. Correto. A última prisão já foi no Rio de Janeiro. Eu fui preso em São Paulo, mas a última prisão foi no Rio de Janeiro. Deixa eu lembrar aqui do ano de 86. 86. O ano de 86, que a gente foi preso, né? Eu acho que foi no dia 22 de março de 86. Mais ou menos isso. Sei que foi em 86, o mês foi março, né? Uhum. A gente não lembra o dia certinho, mas o tempo que eu fiquei preso eu lembro. A data dos dias eu lembro correto. Fui preso porque eu aceitei a Cristo como Salvador, fui na igreja para colocar os crentes para correr. Eu aceitei Jesus no dia 28 de março, eu errei. Eu aceitei Cristo no dia 28 de março e após uma semana, já entrando para o mês de abril, que eu fui preso. Aí a polícia me procurou na igreja, o pastor chegou para mim e disse, irmão Salles, na época não me chamava de Salles, chamava de José, que é o primeiro nome meu, o irmão José, nós temos aí Polícia Civil, tá, Militar, Polícia Federal. Tinha mais ou menos cerca de 150 viaturas ou mais. Muita polícia, umas 300, 400 policiais. Você vai fugir? Eu disse, não vou fugir. Eu me entreguei, aí fui algemado, gemaram meus pés, gemaram minhas mãos, e fui levado à penitenciária de segurança máxima do Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio, conhecido como Bangu 1, onde cumpri aí 15 anos, 2 meses e 3 dias, mais ou menos. E com isso, agora sim, eu vou entrar na seara que eu queria. Então você foi preso, foi processado, foi preso, cumpriu a sua pena, julgado, enfim, condenado, e ali Correto. você cumpriu o seu período de reclusão. Sim. Você ficou fechado ali, enclausurado, né? Para quem não sabe, enclausurado é preso, viu, gente? E possivelmente dentro da cadeia você deve ter passado muita coisa, né? Eu queria saber um pouco das suas experiências. Eu sei que são muitas, mas eu queria que você focasse nas principais. As experiências boas, que eu acredito que deva ter, não sei, e as experiências ruins, que essa eu tenho certeza que deve ter.
Conta pra gente. Ruim tem mais do que boas. Ah, imagina, o ambiente não é muito propício. Quando a gente entra, quando eu fui preso, que eu deixei o Comando Vermelho, que foi a facção, o Comando Vermelho não aceita você sair. Tá? A realidade é essa. Eu fui perseguido e dentro da cadeia também eu fui perseguido. Tanto que eu fui colocado dentro de um seguro. Muitas pessoas, o que é seguro? Você fica isolado, a realidade é essa. Mas a minha forma de eu ir para o seguro foi a encrenca que eu arrumei dentro da cadeia, porque era um dia de frio, apesar do Rio ser um pouco calor, mais que São Paulo, mas era muito quente. Nesse dia estava frio e houve um sopão. E eu pedi ao rapaz para colocar mais sopa no meu prato, e em vez dele colocar, né, o carcereiro, ele cuspiu dentro do prato. Quando ele cuspiu dentro do meu prato de sopa, eu joguei a sopa na cara dele. Mas eu era cristão, né? Mas joguei na cara dele de sopa e deu briga. Naquele eu peguei um pedaço de porrete, um pedaço de pau, e bati nas costas dele. Eu fui preso e fiquei lá 1 ano e 2 meses, mais ou menos, num regime fechado. Ali chamava-se solitária. Ali, um quarto, na época, hoje não tem mais, um quarto escuro, e comia uma vez por dia, tomava banho uma vez por semana, num mês ali 4 banhos por mês, sujo, imundo, onde ali fiquei doente, tive pneumonia, por causa da situação que eu estava lá dentro. E quando eu voltei para o meu encontro com outros presos, foi a perseguição. Você enfiava jornais, revistas sobre o seu corpo e colocava a camisa, porque ali impede do cabra te furar, né? Porque lá dentro, infelizmente, você faz, chama-se uma faca artificial. Qualquer coisinha que entra lá dentro, a gente conseguia fazer. Então, esses foram os lados ruins. Os lados bons foi quando a igreja ia nos visitar, que falava de Jesus, falava da Bíblia, eu sempre falava, mas Deus vai querer alguma coisa comigo? Um homem que matou, um homem que roubou. A única coisa que eu não pratiquei e o Comando Vermelho não aceita é o estrupo. O resto, você pode colocar. Eu sempre colocava estrupo, respeitar pai e mãe, não bater em criança, nem em mulher e nem em idoso. Era a norma do Comando Vermelho. A criação do Estatuto do Comando Vermelho, que eu não posso falar dos estatutos aqui, o que significa cada um deles. Mas esse é normal, a gente fala normal para todos que estão me ouvindo nesse momento. Então, o que acontece? Lá eu conheci Cristo na igreja, fui preso com a semana de cristão, e na cadeia começou o meu trabalho no evangelismo, o meu trabalho falando de Jesus, do que Deus fazia comigo. Uma coisa que me chamava muita atenção, que o diretor chegava lá e dizia assim, pega esse cabra aqui e coloca na cela dos crentes. Chamava cela dos crentes. Aí dizia lá, meu amigo, ou você vira crente ou os crentes te matam. Aí o preso dizia, como mata? Olha, quem está lá, o cara é um dos fundadores do Comando Vermelho, junto com Escadinha, Meio Quilo, Brasileirinho, Gordo. Aí dizia, então, só tem um meio de você escapar. Levanta a mão para cima, dizendo que você quer ser cristão, aí você não morre. Aí meu colega, tinha o irmão Edivaldo, foi que aceitou Jesus junto comigo, de 1,92 m, 100 quilos, parecia um guarda-roupa homem, ele dava uma gravata no pescoço do preso e eu batia a Bíblia na cara dele, né? E dizia, ou você passa a ser cristão ou você morre. O preso, para não morrer, lógico, não, eu quero ser crente. Então, eu gostava disso aí, para mim era coisa boa lá dentro. Achando eu que estava correto, mas não é dessa forma que nós hoje pregamos o evangelho. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Não é da forma que, mas pela ignorância minha e não conhecer um pouco do evangelho, eu achava que estava correto o que eu fazia. Me diga uma coisa. Entendi esses momentos bons, que na realidade eu não vi como bom, né? Mas tudo bem. Me explica algo. Quando você se converteu, quando você teve ali a sua mudança, né? Eu não vou falar de conversão ou qualquer coisa do tipo, porque vai para um lado mais espiritual e esse não é o objetivo hoje. Correto. Afinal, a gente está sendo totalmente imparcial e eu quero extrair outro tipo de informação de você. Então, você entendeu que aquilo ali estava errado, enfim, por meio de uma determinada religião, e ali você se converteu, foi preso, cumpriu sua pena e saiu. Quando você sai e você já não se vê mais parte de determinada instituição, facção, enfim, como é que você faz para poder sobreviver? Qual foi a sua primeira impressão quando você saiu da cadeia e falou, agora eu preciso fazer a minha vida de novo? Por onde? Correto. Todos os meus bens foram confiscados pelo governo federal. Eu perdi. Então eu perdi, eu não tinha nada, não tinha nem por onde começar. Como é que eu vou sobreviver? Então eu fui morar de favor, né?
Me arrumaram um quartinho para me morar, eu e meu colega, moramos de favor, e eu ia para a praia, ali da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, vender coco. Vendia água de coco, vendia geladinho, essas coisas. Era como eu estava me mantendo. Depois de um tempo, eu cheguei a gravar uma fita cassete, relatando o meu testemunho, a minha mudança, porque hoje as pessoas não acreditam que o homem pode mudar. As pessoas dizem, o pau que nasce torto, morre torto, bandido bom é bandido morto. As pessoas usam esse tipo de coisa. Mas eu imagino hoje, imagine se eu continuasse no crime. Ou estaria preso hoje em dia, ou estaria escondido na rua, mas o que acontece? Houve uma mudança na minha vida. Então, para me sobreviver, foi através disso aí, vendendo algumas coisinhas na praia. E você tentou voltar para a sociedade? Quando eu digo voltar, é assim, arrumar um serviço de carteira assinada. Tentei. Agora sim? E como é que foi? Como é que foi essa experiência sua? Me pediram um tal de antecedentes criminal. Parece piada, mas é a realidade. Pedir antecedente criminal para um caboclo desse aqui é até perigoso, bicho. O que você acha, Juan? O que você me diz? É perigoso ou não é? O Juan tá ali nos bastidores, ele não quer demonstrar mais o sorriso dele. Já disse tudo. Aí eu fui atrás de emprego, lógico, para trabalhar como ajudante, geral, alguma coisa, servente, numa condição civil. O negócio era fazer algo. Lógico, tirei minha carteirinha azulzinha, lembro como fosse hoje, e fui procurar e dizer, você tem antecedentes criminal? Eu nem sabia, tenho. Pode tirar? Pode. Aí eu tirei um antecedente criminal que deu 28 metros de papel, né? Em vez de vir nada consta, veio tudo consta. Aí o rapaz falou, o que é isso, moço? O gerente não, meu antecedente. Mas o que é isso? Você tem passagem da polícia? Moça, passagem que não falta aí, se for contar, são muitas. Como muitas? Não, eu fui chefe do Comando Vermelho, entendeu? Mas hoje eu me regenerei, eu quero trabalhar. Aí o gerente olhou para mim, moço, eu gostaria muito de te ajudar, de dar uma vaga de emprego para ti, mas a vaga já foi preenchida. Entendeu? Ele disse, você veio de quê? Eu vim a pé. Não, vou dar até a passagem do ônibus. Ele pagou até a passagem para me voltar de ônibus. Isso é uma vontade de nunca mais ver o caboclo na vida, viu? Eu acredito que era para não me ver ali, né? Some daqui, porque não tem. Então, a realidade foi muito difícil para mim. Mas isso aconteceu mais de uma vez, sabe? Muito mais de uma vez. Até hoje. Hoje não dá porque eu estou com meus 60 anos, né? Não pareço ter 61. Mas inteiro. Tô rodando com pneu murcho aí, então. Eu já estou já ando de graça nos ônibus. Então, o que acontece? Mais uma vez, com certeza. Isso aí não foi várias vezes. Eu tentei arrumar trabalho e não consegui. Até hoje não consegui. As pessoas, então como é que você está sobrevivendo, né? A pergunta é, lógico que é automática, a pessoa vai pensar. Se até hoje ele não conseguiu arrumar emprego, como é que ele sobrevive até hoje? E eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Que maravilha. Bom, isso aconteceu mais de uma vez. Em algum momento, sabe, você já pensou, por exemplo, em desistir, já bateu aquele desânimo por conta disso? Porque eu acredito que deva ser uma situação muito complicada, né? Você acredita em si próprio, você sabe que realmente se regenerou, se conhece, sabe que não quer mais voltar para aquela vida, mas vê essa negativa da parte da sociedade, das pessoas batendo a porta na sua cara, que é essa a expressão correta. Como é que você sentia diante disso? Você voltava para casa e como é que ficava o Salles com esses nãos que a vida te dava? Não recebi todos, né? Você chega num lugar para arrumar um emprego, arrumar um trabalho e recebe não. Você voltava para casa triste e vontade de voltar para o mundo do crime. Essa é a realidade. Eu tinha vontade de voltar. Por que muitas pessoas hoje em dia entram no crime, sai do crime e depois volta de novo? Tá vendo? É porque ele não teve oportunidade, a sociedade não dá oportunidade para esse tipo de pessoas. E é difícil porque cria, e eu entendo você, entendo também quem nega, cria-se um preconceito em relação à pessoa, porque você tem a preocupação justamente da pessoa ter essa recaída e cometer alguma coisa negativa dentro daqui, debaixo da sua asa, né, que a gente fala. Só que ao mesmo tempo, se você não deixa, se você não permite que ela demonstre a mudança dela, você nunca vai sair desse estaca zero. Alguém precisa chutar a bola para começar o jogo. Essa é a realidade, né? Sim. E você, hoje, eu vou te fazer uma pergunta muito objetiva. Você se arrepende de ter saído desse mundo, mesmo enfrentando todas essas dificuldades? Olha, correto. Mesmo enfrentando todas essas dificuldades que enfrentei na vida, me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás, com certeza absoluta, eu não tinha entrado para o crime hoje. Porque o crime não compensa, a realidade é essa, não compensa. O crime é um caminho sem retorno para muitos. Os que saem dá para contar nos dedos, os que conseguem sair com vida, como eu consegui sair. Você acha que é importante
a sociedade dá esse voto de confiança, dá essa segunda chance para o indivíduo que sai do sistema penitenciário, que ele teve uma condenação, enfim, voltou? Qual que é a sua opinião sobre isso? E eu digo a sua opinião porque você é um cara que viveu na pele, né? Foi preso, foi processado, cumpriu seu tempo, saiu e enfrentou isso. Você acha que é importante? Qual a sua opinião acerca desse tema? Sim, é muito importante. Eu falei isso aí, essa pergunta que você fez aqui, a Flávia Travasso, repórter do SBT, quando me entrevistou no SBT, em rede nacional, e me fez essa pergunta: por que não voltou para o mundo do crime? Sentiu vontade? Se eu falar que eu não senti, eu estaria mentindo. Lógico que eu senti vontade. Porque imagine você receber não, 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 e você pensar como você vai sobreviver. Você precisa água, luz, aluguel, comida, alimentação. Eu pensava em casar, porque minha esposa, a polícia matou. Então eu pensava em casar de novo, ter filhos, ter família. Como é que eu ia arrumar alguma coisa? Hoje, eu sou grato a Deus pela vida que eu tenho. Não, me arrependo do meu passado, mas não me arrependo do meu presente. Porque sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Se eventual... Agora, vamos lá. Você foi um cara que cometeu muito crime, foi preso, passou por todo esse problema aí. Se hoje chegasse alguém na mesma situação que você foi um dia, batesse na sua porta, preciso de um emprego, como é que você se comportaria? Eu ia olhar primeiro, antes de olhar para a pessoa, olhar para mim mesmo. Olhar para o que eu vivi. Eu daria a oportunidade. Eu acreditava. Porque eu acreditei em mim mesmo e consegui vencer. Se a pessoa fosse aprontar comigo, fazer o quê? Mas é meio arriscado. A realidade é essa. É arriscado, sim. Se eu falar que não é, eu estaria mentindo, mas é muito arriscado. É perigoso, né? Lógico que é. Você sabe. Pô, o cara... Aquele rapaz que há pouco tempo mataram, o Pedrinho Matador. Certo, certo. Né? Acho que ele tinha... Isso. Tava na porta de casa, Suzano, Isso, alguma coisa isso, do tipo, não foi? Isso, lá em Suzano, na Grande São Paulo. Uhum. Tava sentado na porta, brincando com criança, e o cara meteu bala. Por quê? São coisas do passado. Então, outro que eu conversei com ele e falei para ele mudar do estado de São Paulo e morar no Nordeste. Ele foi para a igreja, o Cabo Bruno. Mataram ele também aqui no interior de São Paulo. Eu falei com ele, quando tinha oportunidade, eu disse: rapaz, vai embora. Eu aprontei muito no Rio, saí do Rio e vim para São Paulo. Tem lugar no Rio que eu não entro. Se eu entrar, eu não saio mais. A realidade é essa. Porque eu fiz parte de uma facção, sim, você vê. Mas lá no Rio nós temos o terceiro comando, né? E o comando vermelho. E temos a DA, que é amigo dos amigos. Tá? Aqui nós temos tem uma comunidade, Vai Quem Quer, é o nome da favela, né? Vai Quem Quer. Que fica na Rocha Miranda, na zona oeste do Rio. E do outro lado, já o Vietnã, que pertence ao CV. Então são duas facções. Se eu entrar para um lado, eu morro. Você chega para subir no morro daquele, os camaradas com 765, R15. Eu levei um pastor comigo, foi lá no morro, queria conhecer o morro, posso levar vocês também, quiser conhecer lá. Não tem tempo ruim comigo, não. Nós sobe o morro. Eu subi o morro com ele, mas eu falei com um amigo meu, né, do CV, dá um susto no pastor. O cara deu, o pastor estava tremendo todo, passou mal, desmaiou. Eu fiquei sem entender, não, sai daqui, me tira daqui. Hoje não, né? Lá quando você saiu, que deu aquele baque, né? Porque eu acredito que toda pessoa, quando ela sai para procurar alguma coisa, que seja um emprego, seja comprar um carro, uma casa, ela vai no intuito de conseguir, e no seu caso não foi o que aconteceu. Você foi pedir uma oportunidade e a vida, por meio de várias pessoas, cuidou em te dizer não. Nesse momento, você procurou ajuda psicológica? Você precisou de ajuda psicológica ou você só conseguiu enfrentar essa barreira? Consegui. Procurei sim pessoas para poder me ajudar nessa parte, né? Foi preciso, não foi pago por mim, foi pago por uma determinada religião, que alguns líderes me ajudaram e pagaram alguns psicólogos para me ajudar, porque a realidade era essa. Eu era um cara que eu não conseguia dormir. Eu ia dormir 4 da manhã, eu ficava mais à noite acordado, durante o dia eu dormia. Mas isso em razão do que aconteceu, lembrando da vida passada, ou você enfrentando agora esse muro que se construiu? Por exemplo, eu não consigo dormir porque eu só fico pensando nos nãos, e não, e como eu vou sobreviver, aqueles questionamentos que se geram. As duas coisas ao mesmo tempo. Pensando no passado e no não que a gente recebia. Então você entra em desespero, a realidade é essa. E aí chega as oportunidades nas suas mãos. Aí imagine que você procura 10 portas de emprego, as 10 te dão não. Aí chega a oportunidade do crime, te oferece R$1 milhão para você voltar. Pô, cara, leva mal não, mas 90% volta. Volta, porque infelizmente a sociedade não apoiou.
Nós falamos tanto na nossa sociedade que precisamos mudar, as pessoas têm que se regenerar, mas quando a pessoa tenta se regenerar, ninguém estende a mão, ninguém recolhe, vamos recolher essa pessoa para nos ajudar. Ninguém faz isso. A imprensa está aí. A imprensa é uma que desce o pau, fala, tá. Aí, na hora de resolver a situação, agora, quer dizer, eu te ajudo, mas se me procurar, eu não posso fazer nada. Fala que ajuda, mas entre aspas não está ajudando. Essa é a realidade. Salles, assim, difícil realmente, eu concordo com você sobre as dificuldades que você enfrentou e a dúvida. Eu também acho que, na minha opinião, tá? É muito importante que a sociedade permita, ou pelo menos dê essa segunda chance. Eu sei que é difícil, eu consigo analisar de uma forma muito de fora da bolha, que é difícil para quem está tentando entrar e é difícil para quem já está dentro. Por quê? Quem tenta entrar quer mostrar, olha, eu mudei, a coisa tá diferente, eu não sou mais esse tipo de pessoa. Quem tá dentro tem medo de aquilo ser só uma capa. E a pessoa continuar sendo isso. Eu consigo entender. Só que é muito importante essa questão da regeneração, da gente receber a pessoa, dar uma segunda chance, porque foi como você falou. É uma escola. E se a pessoa quer mudar de vida, ela demonstra isso no primeiro passo, que é quando diz, eu não quero mais. Então, se a gente fecha essa porta, ela vai voltar para lá. E aquilo que era uma simples formação vai virar uma bola de neve. Exatamente. E, Salles, e a sua família? Como é que se comportou quando tomou conhecimento? Você falou da sua mãe, da religião, enfim. Mas ela como mãe, seus irmãos, acredito que tenha, como é que reagiram a isso? Minha mãe, por mais que eu era um traficante, minha mãe sempre não aceitava meus erros, mas sempre me acolheria, me oferecia amor, um abraço. Meu pai, por ser militar, já era mais duro. Meu pai não tinha conversa, eu não conversava com meu pai, eu não tinha diálogo, eu não conversava, a realidade é essa. Conversava com a minha mãe, com meu pai não. Então, eu passei a conversar com meu pai, depois de muitos anos que eu passei a conversar com meu pai. Mas meu pai não queria nem me ver a minha cara nem pintada. Então, eu fui rejeitado pelos meus irmãos, pelo meu pai, não pela minha mãe. Então, uma rejeição que eu tive. Mesmo depois que eu saí da penitenciária, que eu saí da cadeia, que fui atrás de emprego, a própria família não me aceitou. Isso é mais duro ainda. Porque é onde você quer ter o apoio da família. Uhum. E a família diz um não para você. Eu fui para casa da minha irmã, em Brasília, minha irmã disse, não leva mal, você é meu irmão, mas eu falo para todo mundo que você não é nada meu. É duro você ouvir isso de uma própria irmã, que tem seu próprio DNA. Eu dizia, pô, me ajuda, deixa eu ficar uns dias na tua casa aqui, eu preciso arrumar alguma coisa para mim trabalhar, na minha casa não tem como você ficar. Então, quem me ajudou foi terceiro, pessoas que acreditaram em mim. E todos aqueles que acreditaram até hoje não se arrependeram. Porque até hoje, apesar da quantidade de anos, que já faz muitos anos que eu deixei essa vida ruim e estou hoje em outra vida, nunca ninguém teve uma decepção comigo. Hoje, a oportunidade que eu tenho é de mostrar que o homem pode mudar sim quando ele quer. Quando ele quer, porque tem pessoas que não querem. Tem gente que nasce ruim, que morre ruim mesmo. Eu conversava isso Essa hoje junto com o Vitor, aqui, antes da gente entrar na gravação, justamente sobre isso, sobre a pessoa querer mudar e outras pessoas quererem ajudar. É diferente. Né? É diferente. Não adianta nada o indivíduo querer continuar nessa vida e você mover mundos e fundos para poder fazê-lo sair daquele lugar, largar ali um eventual vício ou qualquer coisa do tipo. Se ele não quer, não acontece. Pelo menos é o que eu imagino. Não modifica, não tem nenhum tipo de alteração. Você pode deixar ele 10 anos recluso numa clínica de recuperação, tentando sair do mundo das drogas. Se não houver a força de vontade, não vai sair. É a minha opinião. É uma questão de saúde pública, é uma questão de segurança, é uma questão que envolve muitos outros aspectos, muitos outros setores. Mas a realidade é que a mudança, ela começa de dentro para fora. De dentro para fora. Né? Então não teria como modificar. E, Salles, você falou sobre isso, enfim. Você acha, na sua opinião, que é importante, você falou que precisou dessa ajuda, você acha que é importante que as pessoas que demonstrem esse primeiro passo, eu quero sair dessa vida, eu quero modificar a minha vida, eu quero dar um rumo diferente à minha vida, terem a ajuda psicológica desde um primeiro momento? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que isso é muito importante, deveria ter, né? Já que aquela pessoa está querendo mudar, acho que o Estado deveria dar esse apoio. Porque hoje um preso, ele vai estar preso, ele sai muito mais caro para o Estado que ele está na rua. Uhum. Sai muito mais caro, a pessoa tem que entender isso aí.
falando a respeito do meu sonho, o meu maior sonho era ter um emprego, carteira assinada, nem que ganhasse um salário. Minha carteira, eu devia ter trazido ela, está branquinha até hoje. Minha carteira profissional é branca até hoje. Até outro dia eu falei com a minha esposa, eu vou abrir uma empresa, nome da minha esposa, e ela assina a minha carteira. Só assim eu realizo. Só para ter o registro. Só. Você quer vontade de trabalhar, viu, minha gente? Para realizar um sonho, porque é complicado. Eu tentei, mas ninguém nunca me deu essa oportunidade. Mas acredito que sim, a pessoa tinha que ter um apoio de um psicólogo para ajudar, para que ele não possa voltar ao crime. Porque eu costumo dizer para os pais, mãe, dê valor ao seu filho, se não der, o traficante dá. É verdade. Essa é uma realidade. Pesado, mas faz sentido. Dê valor ao seu filho. E me diga uma coisa, lá na época... Quando é que você foi preso? 1984? 86. Menino. Nessa época você fez colega dentro da cadeia, né? Possivelmente. Não amigo, e alguns, colega. Então, por isso que eu já usei o termo, porque tem a diferença. Desse pessoal, ou melhor dizendo, antes disso, antes de você se converter, mudar a sua vida, né? Você teve algum amigo que também saiu do mundo do crime e conseguiu se regenerar? Sim. Tive alguns amigos que saíram do mundo do crime e conseguiram ter uma nova vida como tem hoje. Assim como você também, né? Sim, ó, eu vou dar um exemplo de um aqui que é muito conhecido, as pessoas podem até puxar aí no YouTube, na internet, Abel Porto. Abel Porto foi do crime e saiu primeiro do que eu. Abel Porto, eu fui patrão dele. Ele foi meu aluno no mundo do crime. Eu mandava nele, eu era chefe da facção. E quando o Abel Porto saiu, eu vim para São Paulo para matar o Abel. Porque o Abel tinha saído do crime. Só que o Abel não sabia que eu tinha me convertido. Aí o dono da gravadora disse, ó, sabe quem tá aí? O cara fundou o Comando Vermelho, era o teu chefe. Aí o Abel se escondeu, e o Abel tem 1,90 m de altura, um negão enorme. O Abel se escondeu, o cara, não se esconde não, que ele agora tá na igreja também, sério. Aí se abraçamos, hoje são bons amigos, pessoas do meu tempo que conseguiram mudar, não foi só eu que mudei. E eu sou grato a Deus, agradeço muito aquilo que eu tenho feito. Eu tive a oportunidade lá em Campinas, estar numa faculdade, Unip. Eu dei uma palestra na faculdade Unip. Na Unip? Dei. Tinha outra marcada aqui na Uninove. Então, eu dei uma palestra lá para pessoas que estão se formando em médico, se formando em direito, mas, infelizmente, estão se formando e usando droga. Dá para entender um negócio desse? Quer dizer, não são bandidos, não são ladrão, mas o baseadinho estão se usando. Aí a pessoa diz, se ele for pego com 3 gramas, é para o uso dele, não é fichado como traficante, segundo o que o Supremo está declarando. Mas, através de 3 gramas, aumenta 4, aumenta 5, depois vira um traficante. A realidade é essa. Temos que tentar cortar o mal pela raiz, mas respeita a decisão do Supremo. Me diga uma coisa, você acha que seria importante o governo, ou melhor dizendo, o governo não, a sociedade, né, como um todo, implantar um projeto para pessoas que são regressas, né, que estão voltando dessa vida? Por exemplo, um programa de formação profissional, uma escola, algo do tipo, justamente para evitar esse sonho seu, que é de ter a carteira registrada, que embora pareça engraçado, mas é um negócio muito pesado. Né? Sim. Você vê uma carteira em branco e não por conta de uma opção da pessoa, mas sim por uma negativa. Da sociedade. Você acha que seria importante criar programas no sentido de receber esse pessoal como se fosse um filtro? Olha, meu amigo, com certeza seria muito importante. Eu acho que o governo federal tinha que fazer isso. Quando eu dei uma entrevista para a revista Veja, inclusive fui capa da Veja, e dei entrevista para a Veja, e o rapaz da Veja perguntou como é que devemos fazer para que a droga não entre no país. Aí eu dei a dica. Isso virou projeto de lei, apesar que não tem meu nome lá, mas quem deu a dica foi eu. Porque que acontece? Nós temos em cima radar. Muitas pessoas não sabem disso. Se o avião ele voa mais baixo, o radar não consegue pegar ele. Então, mais alto consegue. Então, qual foi a minha dica? A aeronáutica dá ordem para o avião subir. Se ele não subir, então mete bala. Está acontecendo isso direto. Foi pego o avião com tantos quilos de cocaína. Por quê? Ele voa abaixo do radar. Quando voa abaixo do radar, alguma coisa deve. E aí, hoje, é lei federal, onde, se não obedecer, eles têm ordem para derrubar a própria aeronave. Mas sobre a pergunta que você fez, sim, com certeza eu acredito que deveria o governo federal investir nisso aí, para não ter esse sonho, como eu tenho, um sonho que não foi realizado, de carteira assinada. Se algum empresário estiver me ouvindo, então eu vou dar emprego para esse camarada. Entre em contato comigo que eu vou trabalhar, vou cumprir. E a pessoa vai ter orgulho disso.
Ô, Salles, e quando, veja, você enfrentou todo esse problema, conseguiu se manter aí, fazendo diversas coisas, e no lugar onde você se estabeleceu? Porque você veio do Rio para cá, para São Paulo, e começou sua vida do zero. E como é que a sociedade, a comunidade, porque morava na periferia, né? Sim, sim. Como é que a periferia te via? Me via Como é que o povo te via? Alguns falavam que me via de uma forma, conversava comigo, ria, brincava, mas no olhar a gente percebia que eles via Você desconfiado. sempre notou, então, um preconceito Preconceito, de todo desconfiado. jeito, desde aquele preconceito direto, que é negar um emprego, até aquela conversa, ai, deixa eu sair daqui e Isso. tal. Até hoje, em alguns lugares. Até né? hoje. Em alguns lugares, sim. Em outros, não. Até hoje. Então, tem um... Na entrevista do SBT que eu dei, um rapaz lá da SBT, não, da Rede TV, ele disse, em qualquer lugar que esse camarada for, que as pessoas conheçam o passado dele, as pessoas ainda têm medo. Infelizmente, as pessoas, quando conhecem o meu passado, as pessoas têm medo. Acham que eu vou fazer aquilo. Tanto, para você ter ideia, eu casei aqui em São Paulo. Você conhece minha esposa, né? Casei aqui em São Paulo. Inclusive, um abraço, viu? Casei com a Camila. E no dia seguinte, casei no outro dia, a mãe dela liga para a Camila perguntando se ela está viva. Pô, irmão, como é que eu me senti? Me senti bandido de novo? Minha filha, você ainda está viva? Quer dizer, achou que eu ia matar a menina. Eu casei, no outro dia a própria sogra duvidou. Então você vê isso aí, você não se sente bem. Realmente, eu fico triste com esse tipo de causa, eu acredito que assim, essas coisas são muito pequenininhas, não são coisas bobas, que vão Sim. acontecendo ali, é um comentário, é um olhar diferente, é uma forma de te tratar diferente, é você chegar, a pessoa sair, são coisas muito pequenas, mas que quando vão juntando é como se fosse um copo enchido, né, ou cheio a conta-gotas. Você vai colocando ali um aqui, até uma hora que ele transborda. E você enfrenta isso até hoje, então? Até hoje. Até hoje nós enfrentamos isso. Temos essa dificuldade, né? Essa realidade. Mas hoje, por eu já ter mais experiência na vida, eu hoje já tiro de letra. Assim. Mas no começo, para mim, isso era mais difícil. Eu acho que vira um entrave, né? Tipo, vira uma barreira para você poder vencer, porque a vontade de você mudar de vida, ela vai sendo colocada à prova junto com o preconceito que você vai ter que enfrentar para poder quebrar essa barreira, né? É complicado, mas você tem que correr para cima. Ou você cai para cima ou o bicho te pega. Então, minha vida foi uma vida difícil, foi uma vida complicada. Quando eu estava no mundão mesmo, aprontando, eu gostava, porque tinha dinheiro. Só para você ter ideia, eu cuidava de 15 advogados. Eu tinha 15 advogados que eu bancava, mesmo se ele não precisasse trabalhar para mim, eu estava bancando. Na hora que eu precisasse, batia o telefone e estava lá, porque rapaz, ele recebia... eu vou procurar um cliente, eu vou procurar um só. Só um que me banque, né? Não. Só um para ter essa disposição de me bancar. 24 horas. 24 horas eu bancava o cara. O cara dizia... Eu ligava para ele e dizia... E aí? Eles me chamavam de doutor, mas não era doutor. Eu era do crime. E aí, meu amigo? Como é que você sabe, doutor? Tá precisando de quê? Nada não. Quer almoçar? Quer... Aí, pá. Na época não tinha Pix. Se fosse hoje era até mais fácil. Mas na época não tinha negócio de Pix. Mas a gente marcava para se encontrar, almoçava, jantava. Então, quando eu vim para São Paulo, eu recebi uma proposta para dar uma entrevista lá no DEIC, no bairro Santana. E eu dei uma palestra lá numa segunda-feira à noite. Fui 3 segundas-feiras à noite, dando palestra para policiais, para delegado, promotor de justiça, mostrando para eles que realmente a gente pode mudar. E hoje eu sou grato por tudo que alguns fizeram por mim, não 100%. Você, desse pessoal que com você se regenerou, que você disse aí que tem alguns colegas, inclusive citou um deles. Em algum momento eles já comentaram com você terem se arrependido de sair do mundo do crime? Sim. Se arrependido de sair do mundo do crime. Quiseram voltar? Já. Teve 2 Sério? deles que falaram comigo. Mas por conta desse problema, dessa barreira, ou por vontade própria? Por causa dessa barreira. Falaram comigo, Salles, a vida não dá. Eu saí do crime, mas eu vou voltar. Por que, cara, você vai voltar? Cara, você bate numa porta, bate no outro, só recebe não. Ninguém acredita em você. Você quer trabalhar, você quer se regenerar. A sociedade fala tanto de regenerar vidas, mas quando a gente procura, a sociedade dá um não pra gente. Ninguém dá um sim. Então não compensa, cara. Eu vou morrer de fome? Eu vou voltar. E voltaram. E voltaram, infelizmente. Voltaram. É triste, mas é uma realidade. Aí, então, aonde eu acredito que o governo federal, o Estado, tinha que fazer alguma coisa para essas pessoas. Pegar a experiência desses homens
ensinar. Aplicar de um Pro lado lado bem. positivo, né? Porque o bandido é inteligente. É isso que eu ia burro. falar. Se o cara É tem a inteligente. expertise, se o cara tem aquela... O cara é ligeirinho. É Olha o meu trocadilho. vulgo. Se o cara é ligeirinho, ele pode ser ligeirinho pro bem. Pode. Usar aquela inteligência, aquele estralo de dedos para falar, olha, vamos criar algo, por exemplo, igual a gente falou, vamos criar um programa que regenere, que receba as pessoas que saem desse mundo, para que aqui a gente consiga qualificar, sei lá, uma escola técnica, um Sim. curso ou qualquer coisa do tipo, depois manda para o mercado de trabalho. Acabou. E outra coisa, ele vai trabalhar, e do trabalho dele paga o imposto dele. Tá vendo como qualquer cidadão. E o passado dele apaga. Agora, me diga uma coisa, de tudo isso que você viveu, qual foi a pior experiência que você teve? Mas é difícil, viu? Eu quero a pior, aquela que você lembra assim, até hoje, fala assim, nossa. De uma coisa ruim? Sim. Não. Eu não sei se eu devo falar, mas é muito forte. Muito forte. Mas vamos lá. Fica à vontade, aqui você tem total liberdade. Viu? Eu sei que muitos não vão entender e vão me condenar por isso. Muitos não vão me perdoar. Mas uma das maiores coisas perversas que eu fiz, e me arrependo 100 vezes a mais, se eu pudesse retornar e voltar, eu voltava. Foi a morte da minha irmã. Com a minha irmã quando tinha 13 anos e eu tinha 17. E eu tirei a própria vida da minha irmã na frente do meu pai e da minha mãe. Tudo porque minha irmã falou comigo da religião evangélica, e eu não aceitei. E eu e meus colegas amarramos meu pai e minha mãe, e quando deu o primeiro golpe de faca na minha irmã chorando, e meu pai disse, filho, não faça o que você está fazendo. Se é o que você quer, que eu desista da igreja, que eu rasgue minha Bíblia, eu vou fazer, mas deixa minha filha viver. Minha irmã chorando, ela disse assim, pai, eu estou morrendo, mas eu estou indo para a glória. Não negue o nome de Deus. Isso foi uma das maiores que eu fiz em minha vida, que na realidade eu não relato isso nem em algumas palestras que a gente vai. Mas como você me pediu, eu fui direto. Eu sei que as pessoas não vão entender, não vão aceitar. Eu também, se estiver no seu lugar, provavelmente não aceitaria. Então, mas foi uma das coisas que eu vivo com esse pesadelo e vivo com isso até hoje. Essa é a realidade. Se eu pudesse voltar tudo atrás, eu voltaria. É realmente bem pesado. Mas eu acho que não tem nem como opinar, pessoalmente falando, né? É uma vida muito obscura que você viveu até o momento que você conseguiu se regenerar. E eu costumo falar para as pessoas, e eu não me referindo a isso que você comentou agora, tá? Estou falando agora num contexto geral, excluindo isso. Ninguém está livre de... Um dia, por exemplo, existe um preconceito muito grande das pessoas com advogados criminais. Tem muita gente que tem um preconceito com advogado criminal e confunde o cliente com o profissional. Sim. Né? Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a precisar de um advogado criminal. E eu garanto a você, na hora que o chicote estrala, você vai procurar o melhor que tem. O melhor que tem. E se o cara tiver condição, ele vai pagar o melhor que tem. Paga o melhor. Porque, infelizmente, a vida, nós não temos como prever o que vai acontecer. Enfim, lógico que a gente tenta guiar a vida pelo melhor caminho. Eu não vou condenar você, não vou falar da minha opinião pessoal sobre o que você me disse, mas isso pesou para você na hora de você tentar se reinserir na sociedade? Esse fato eu acredito que deva ser mais pesado, inclusive, do que o próprio crime, que a própria prática do crime. Todos, pesou e pesou muito. Eu pensava muito que, dessa forma, Deus não quer nada comigo. Deus não quer nada comigo. Primeiro eu saí, tento arrumar um emprego, tento mudar minha vida, vivendo com esse pesadelo, um crime bárbaro, um crime pesado, que a sociedade não perdoa. Essa é a realidade. Então, Deus, da mesma forma, pensa em igual sociedade. Então, na realidade, foi quando eu pensei em voltar novamente para a facção. E o que te fez desistir de voltar? Eu acredito que foi muito as palavras de minha mãe. Minha mãe, sabendo de tudo isso, minha mãe foi uma das primeiras que me perdoou. E ela disse assim, filho, se Deus te perdoou, quem sou eu para não te perdoar? Eu não sou maior do que Deus. Então, as palavras da minha mãe
Foi isso. Mas houve um acontecimento na minha vida na cidade de Campinas, interior de São Paulo, quando eu estava casado e a esposa aprontou e eu ia voltar para o crime também novamente. Tudo para vingar algo que foi feito injustamente. Eu sempre andei correto, desde quando eu saí do mundão. Ninguém tem isso aqui para falar de Sala. O Sala aprontou, o Sala fez aquilo lá. Não. Hoje eu ando correto. Hoje, se for preciso eu apanhar, eu apanho, baixo a cabeça e saio. Porque se eu for levar pro lado da violência, aí, viu? O cara voltou, não falei? Não mudou, não. As pessoas vão falar assim. Essa é a realidade. Sei como fazer minha defesa pessoal. Tudo que você imaginar eu sei. Sei como me defender. A pessoa estando com arma ou sem arma. Mas eu não ajo mais dessa forma. O que eu ajo hoje é mostrando a paz. É mostrando que aqui há um novo homem. Há uma nova pessoa. Não há uma pessoa do mundo que pensa em maldade do ser humano. Em algum momento, você falou que a sua mãe foi um dos motivos que fez você persistir Correto. em tentar voltar, em se reinserir na sociedade. Em algum momento, algum terceiro te apoiou dessa forma? Alguma pessoa que sabia dessa história sua, que sabia dessa revelação que você me fez aqui, ela decidiu te dar um voto de confiança? Sim, teve. Teve, não foi só uma, algumas pessoas me deram voto de confiança. Algumas pessoas falaram assim, cara, você fez isso aí, eu te entendo. Muitos não vão te entender, mas eu te entendo. Você não fez porque você quis fazer. Você estava dominado por forças estranhas, você era uma pessoa perversa. Você era bandido, cara. Para você tanto faz matar como não matar. Você não tinha amor a ninguém, nem a sua própria vida você não tinha. Então eu te entendo. O meu voto de confiança você tem. Teve algumas pessoas que eu ouvi isso. Poucos, mas teve. E como você vê hoje pessoas que passaram pelo mesmo fator que você passou? Pessoas que cometeram os mesmos atos que você cometeu. Especificamente o assassinato da sua irmã. É difícil. Eu tô me sentindo um Roberto Cabrini, viu? Mas eu tenho que te fazer as perguntas. É a dúvida que todo mundo tem. Por quê? Quando a gente fala de reinserir um indivíduo na sociedade, a gente precisa perseguir as maiores atrocidades que ele cometeu para que a sociedade veja que pessoas que eventualmente passaram do limite de forma extrema conseguem voltar. E isso é ruim, mas ao mesmo tempo é bom pelo fato do seguinte, você demonstra os extremos. Eu fui muito ruim, mas em algum momento a minha vida mudou e eu consegui voltar. É por isso que eu te faço perguntas polêmicas. Eu acredito que quem está nos assistindo agora tem as mesmas dúvidas que eu, ou até maiores. Né? Então eu te pergunto, como você vê pessoas que cometeram o mesmo que você fez? Já tive essa experiência de conversar com pessoas que fizeram os mesmos atos que eu cometi, tá? A pessoa se abriu comigo, já falou comigo assim, olha, eu fiz isso com fulano. E fulano tinha meu sangue, era meu irmão, e eu matei. Isso doeu dentro de mim, e ele disse, então para mim não tem mais jeito, cara. Eu passei dos limites do que poderia ter passado com qualquer ser humano. Eu tive que passar a minha experiência para ele e disse, olha, eu entendo você, convivi com isso muitos anos, foi difícil para mim conseguir se libertar de algo que me machucava por dentro, foi difícil, mas apoiei. Apoiei, dei apoio, já coloquei dentro da minha casa para dormir. Minha esposa achou eu um louco, doido da cabeça. Como é que o cara fez isso e colocou para dentro de casa? Eu disse, eu acredito na mudança do ser humano. A sociedade talvez não acredite. Era essa pergunta que eu ia fazer agora próximo. Você acredita? Lógico que a experiência que você viveu é algo totalmente diferente, há casos e casos. Mas você acredita que um ser humano que cometeu isso, exceto você, é capaz de mudar? Sim, acredito. A esse indivíduo, você acha que é devida o reinserimento na sociedade, a volta dele à sociedade? Sim, acredito. Sabe por que eu acredito? Primeiro, nem todos que cometem crime assumem crimes terríveis. Porque sabe, se for assumir, a sociedade não perdoa. Essa é a realidade. Se ele for comentar as coisas que talvez fez, eu conheço pessoas que fizeram crimes pesados, mas não comentam. Porque se comentar, a sociedade não perdoa. Eu falei, meu amigo, não se preocupe com a sociedade. A sociedade não vai te perdoar, de jeito nenhum. Vai te passar um pano dizendo que está perdoado, mas não está. Nós temos um caso agora, a menina agora está em semiaberto, né? É a madrasta e o pai que matou a própria menina, a Isabela.
Foi um pai tirando a própria vida do próprio filho. Daqui mais alguns anos esse pai está aí na sociedade. Quer dizer, um filho que é sangue dele também. Tem o mesmo DNA dele. Ele é pai dessa menina. E tirou a vida. E tem outros mais aí, se a gente for comentar. Eu acho isso uma... Não vou dizer, eu estou bonzinho. Não. Vou dizer, isso é normal? Lógico que não é normal. Isso para mim é fora do normal. Todos são fora do normais. Mas isso para mim é muito mais que fora do normais. Porque tirar uma vida de um ser humano, isso é muito sério, gente. Na opinião minha, só Deus tem direito de tirar a vida. Mas hoje em dia, se tira a vida por um celular. Você sabe disso, nós sabemos disso. O cara chega e me dá o celular. Se não der, ele mete bala e muitas vezes dá, ele ainda mata também. Eu posso aceitar isso? Lógico que eu não vou aceitar. Eu sou contra esse tipo de violência. Então, a minha forma de eu dar palestra, a minha palestra hoje, é mostrar que a pessoa pode mudar. Eu não estou aqui dando elogio para o crime, ao contrário. Não. Não estou aqui dizendo que o crime é bom, que o crime compensa, jamais. Eu estou aqui me referindo que talvez pessoas que vão nos ouvir, isso aqui, digo, poxa, eu estava na situação desse camarada. Então tem jeito para mim também. Eu vou tentar mudar. É isso que eu penso. Eu penso em mudar vidas, como eu mudei. Hoje, a gente enfrenta isso fora da natureza do crime, né? A gente não discute aqui, mas a gente enfrenta realmente esse entrave. Eu acho que, na realidade, sempre existiu essa barreira de receber as pessoas que vêm do sistema carcerário, que passaram ali por um período de prisão, qualquer coisa do tipo. E foi como eu falei, é normal, as pessoas sentem receio. As pessoas que estão dentro da bolha sentem receio, as pessoas que estão fora da bolha sentem anseio. Elas têm vontade de entrar e não conseguem. Quem está dentro não quer receber porque tem medo. E é normal. Mas eu vou expor a minha opinião agora pessoal, tá? Tudo bem. Eu também concordo. Eu concordo, na realidade, na questão de que deveria haver... Na realidade, já existem alguns programas, mas deveria ser aprimorada essa questão de receber a pessoa que vem do sistema carcerário. Porque já existe ali uma tarja por ela, né? Uma tarja nela. A pessoa que é criminosa, que cometeu ali um ato. Mas foi como eu disse, todos nós estamos sujeitos a um dia cometer um crime. Eu sempre dou o exemplo quando as pessoas me procuram para conversar sobre algum problema ou algo do tipo. Existem áreas específicas que eu não atuo por princípios próprios, né? Mas eu sempre costumo dizer o seguinte: um pai mata e morre por um filho. Vive, mata e morre por um filho. Um filho, via de regra, deveria viver, matar e morrer pelo seu pai. Então, em qualquer uma dessas três hipóteses, você vai incidir um crime, vai cometer um erro. E assim são inúmeras outras possibilidades que a gente se vê diante todo santo dia. Você sai de casa, você está dirigindo seu carro, pode ser que alguém te dê uma fechada, você está no mau dia, você vai descer, vai brigar, o cara... Quantas e quantas vidas a gente não vê serem ceifadas? Perdeu, o cara matar a gente. Por conta de uma coisa simples, de uma besteira, de uma banalidade, sabe? Então eu acredito que não são todas as pessoas... Logicamente, tem quem quer ser ajudado. Tem gente que não faz a mínima questão de mudar. E aí é uma escolha própria. Né? Existe o sistema... existe a questão penal e processual penal, que é justamente para tomar conta disso. Ó. Vai cumprir essa pena por esse crime, tal medida por esse motivo. Agora, existem pessoas que estão enclausuradas, que estão presas, ou que já passaram por isso, e que querem mudar, que precisam de uma segunda chance. Se todos nós fecharmos a porta com esse medo, muitas das vezes a gente perde vários talentos. Foi como a gente falava, né? Existem tantas pessoas que são ligeirinhas na vida, por que não usar isso a favor? Né? Eu concordo com você nisso. Em relação à natureza dos crimes, eu não falo porque eu acho que é muito pesado e criaria muita controvérsia. Mas eu não falo, mas você fala. Como é que você conviveu com isso depois de ter conseguido se reinserir na sociedade? Porque o fato se passou, mas a lembrança não acaba. Não acaba. Como é que você convive com isso e qual é a dica que você dá para quem, não esse crime em específico, mas para quem já passou por algo que cometeu e que carrega essa bagagem negativa? Como você se sentiu e qual é a dica que você dá para essa pessoa? Para ela não desistir. Ok. Como eu me senti e me sinto. Essa é a realidade. Até hoje não tem como você esquecer algo que você fez. Você tenta tirar isso da sua mente, mas vira e mexe e vem. Vira e mexe, eu sonho com polícia, eu sonho com tiro,
eu sonho com assalto, é automático, porque eu convivi com isso. Então, a pessoa hoje diz assim, poxa, cara, eu cometi alguns atos, alguns crimes e não consigo me libertar disso. Volto a repetir o que eu falei há pouco tempo atrás, alguns minutos atrás. É bom procurar um psicólogo para te ajudar. Ah, mas eu não tenho condições de pagar. É onde o Estado deveria investir nisso aí, a opinião minha. Então, mas o que eu posso fazer? Eu, opinião minha, não sou psicólogo. Não sou. Apesar que eu bato aí numa pessoa assim e eu percebo algumas coisas, mas não sou psicólogo. Mas o que acontece? O que eu poderia dizer para a pessoa? Como eu convivi e como eu convivo? Em primeiro lugar, ter família. Fazer a sua família. Hoje eu tenho minha esposa, tenho minha filha. Dou minha vida por ela. Se minha filha precisar de um órgão meu, e for precisar tirar, tem que tirar seu órgão, mas se tirar o seu, você morre e ela vive. Então tira o meu, deixa ela viver. Eu morro por ela, se for preciso. Pela esposa não, mas pela filha sim. Camila do céu. Menino, revelação bomba. Eu acho que a gente vai assumir mais um divórcio, viu? Mas tudo bem. Então, essa é uma realidade. Agora, você que está nessa vida, ou que está tentando sair dessa vida, e não consegue sair, o que eu tenho para te dizer, você tem que, em primeiro lugar, ter uma fé. Isso independentemente da religião. Independente da religião. Ah, está falando de religião? Não. Eu não estou me referindo que você tem que ir para a igreja evangélica, que você tem que ir para o espiritismo, que você tem que ir... Não estou me referindo a isso. Estou me referindo que sua fé tem que estar acima de tudo. A sua fé crê em algo que esteja acima de você, num ser supremo. Essa é a realidade. Você ter fé. Ter fé em algo sobrenatural que nós não temos condições de entender, que é Deus. Então, sua fé tem que estar acima de tudo. Crer num Deus. Ah, mas para mim crer no Deus eu tenho que ir para a religião? Não estou incluindo religião aqui, não. Estou falando para você crer, colocar Deus em primeiro lugar. Isso, de certa forma, acaba ajudando, atuando como se fosse não, né? Atuando como mais um pilar de sustentação, né? Sim. A pessoa passa por um momento tão difícil. Quando eu decidi convidá-lo para a gente discutir esse assunto, eu sempre, antes de decidir essas pautas, eu costumo pensar no que o convidado, no que o entrevistado, no que a pessoa que vai bater um papo comigo, ela imagina, ou o que ela passou, melhor dizendo, né? E eu fico pensando, eu falei, meu Deus, como as pessoas devem enfrentar dificuldade para poder se manter nessa escolha? Porque é algo muito difícil. É como se fosse você nadar contra um mar revolto. Tem aquelas ondas gigantes e você tá ali nadando. Quando, se você ficar quieto, você vai para um lugar muito mais confortável, onde ninguém te bate, onde ninguém te acusa, absolutamente nada. Só que é aquilo que a gente fala, né? A gente conversa e eu acredito que você concorde comigo. Os resultados não são dos melhores. Infelizmente, a gente sabe disso. Eu já trabalhei para pessoas que passaram por problemas do tipo, que enfrentaram isso e fui perguntado da mesma forma que você posicionou aqui, que você falou do seu colega. Doutor, não compensa. Não compensa, para mim não dá. E aí, assim, vai a experiência de vida que eu tenho, do profissionalismo que eu tenho. Olha, vamos tentar, vamos insistir. Enfrentei junto com essa pessoa que, na realidade, depois se tornou um amigo pessoal. Falei, tenta por isso, tenta por aquilo. Eu, pessoalmente, conversei com contatos que tinha e pedi para reinseri-lo, para colocar para trabalhar. E olha só, eu sendo um terceiro, né, tendo a profissão que tenho, sendo um advogado, falei, não, pode colocar, a pessoa da minha confiança. Falei, vou queimar, mano, meu Deus do céu, não, eu vou tentar. Levei, dei o meu nome e ainda assim eu enfrentei uma certa resistência do pessoal, não, Emerson, mas eu não sei se é o caso. Falei, gente, vamos tentar, vamos dar um voto de confiança. Entendeu? Eu sou a ponte direta com o cara e eu já percebi que vale a pena. Não me arrependo. Eu, particularmente, não me arrependo. Se tornou um profissional de mão cheia, hoje me agradece, até os dias de hoje, não tem tanto tempo assim, mas me agradece bastante por tudo que eu fiz. Mas, de fato, é perceptível até hoje, você consegue sentir que as pessoas têm aquele... Opa, pera lá, meu patrão. O cara passou, fecha a porta. Ou não, a criança tá conversando, o filho tá brincando, o cara sai na rua para pegar. Não, filho, entra pra casa, vamos tomar banho. É claro, é aquela coisa de vila. A gente percebe o comportamento, né? O olhar torto. Você passou por isso? Passei por isso. Eu fui entrevistado por uma rede de televisão. Eu nem gostei da atitude deles. Você já vive com isso. Aí, quando eu chego no estúdio para ser entrevistado, o cinegrafista, o homem chegou, guarda as coisas aí. Coloca a mão no bolso. Poxa, eu me senti o quê? Então, o cara antes de eu começar a entrevista, o cara já está me discriminando. Quer dizer, o cara não está aceitando que eu mudei.
O cara não tá confiando em mim. Por mais que seja uma brincadeira. Ele sorriu, é brincadeira, tá, É que é uma pastor? brincadeira descabida, né? Se a gente for parar Lógico. para analisar, para uma pessoa que já está tentando mudar o sentido da vida, já está tentando sair de uma coisa que está ali, tá entranhado, cara. Sim. Né? A minha esposa, ela conversava comigo esses dias, a gente tava falando, ela faz psicologia e atendendo, conversando com uma colega, não me recordo, e a gente conversando sobre as dificuldades que determinadas pessoas passam. Eu falando de uma experiência profissional minha do escritório, ela conversando ali com de alguns casos, algumas situações que ela estudou, né, não de pacientes específicos, mas de situações que ela tinha estudado em sala de aula. E a gente conversando sobre, eu falei assim, que existe uma diferença muito grande da pessoa que se mantém nesse mundo e a pessoa que sai desse mundo. Né? E a dificuldade, ela vem realmente, eu acredito que quando a pessoa rompe isso é porque ela demonstra, não, eu mudei. Por quê? Possivelmente todo mundo vai se perguntar, por quê? O cara que está inserido nesse mundo, se a gente fala, hoje o salário mínimo no Brasil é R$ 1.320. Pergunto eu, o que um pai de família faz com R$ 1.320? Nada. Quando você fala de um cara que paga aluguel, quando você fala de um cara que paga água, luz, uma internet que é a coisa mais básica hoje, uma comida, por mais simples que seja, ele vive no limite, no limite, no limite. A pessoa que está do outro lado, muitas das vezes ela ganha isso em horas. Por ato. Às vezes 10 vezes mais, 15 vezes mais, 20 vezes mais. Vai depender do nível que ela ocupa ali dentro daquela instituição, da facção, comando, enfim. O porquê de ter essa diferença e o porquê que eu acredito que a pessoa, quando decide mudar e ela consegue aceitar essa realidade, ela realmente está disposta a acontecer uma mudança interna, que eu falei, né? De dentro para fora. Por quê? É você fazer aquilo. É você estar com uma porta entreaberta, dizendo, olha, aqui você está passando dificuldade. Se você cruzar a porta, a situação muda. Você continua sendo a pessoa, só que sem passar por esse calvário que você passa hoje. Eu acredito na mudança por conta exatamente disso. A pessoa ela consegue vencer as barreiras que a vida impõe e consegue ver aquilo que antigamente era bom para ela, mas dizer, não dá mais. Você, falando a respeito desse assunto, eu lembrei de uma proposta que me fizeram tem 3 anos. 3 anos atrás. Nós estamos em 2023, 2020 mesmo. Não, 2018, perdão. Tem mais de 3 anos, tem uns 5 anos. Foi 2018. Parou um carro em frente de minha casa, uma Mercedes. Né? Depois entrou outro carro, encostou na traseira. Outro carro, acho que avaliado uns 300 a 400 mil, que era um Jaguar. Carrão. Eu não sei porque eu tenho um Siena velho, então eu não sei não. Eu conheço de carro. Aí minha casa tem uma sacada. Eu batendo palma, olhei na sacada, olhei, não conheci ninguém. Aí vou lá, né? Vou atender. Pois não. Salles, mora aqui? Eu vou direto. Aí eu pensei, poxa, eu vou falar que não vou falar que sim. Mas quando você sai de uma situação que você não deve mais, independente se vieram fazer o trabalho com você, vão ter que fazer. Eu não devo, falei, sou eu mesmo. Podemos conversar? Eu disse, sobre? Não, assunto do seu interesse. Eu disse, pô, beleza. Você entra no carro? Eu disse, não. Quiser, entra na minha casa. Pode entrar, eu abro a porta pra vocês entrar. Aí eu falei pra minha esposa e a minha filha, vocês ficam aí em cima, que era um sobrado, minha casa. Eu desci para baixo e entra só 2, tá? Era 6 homens em 2 carros. Entra só 2, os outros ficam aí. Eu pensei, de 2 eu vou dar conta. Porque eu não sabia do que se tratava ainda. Aí sentaram no sofá assim, começaram a conversar comigo e disse, Salles, posso pedir o rapaz para buscar o pacote, a encomenda? Eu disse, calma, o rapaz foi. O cara trouxe mais ou menos assim, ó, só nota de 100, 2 milhões de reais. Tudo no elastiquinho. E disse, esses 2 milhões de reais é seu. Pô, meu, eu tô com minha luz atrasada, aluguel não tá pago em dia, com muita coisa para resolver. O cara te oferece 2 milhões? Assim do nada? Aí eu disse, para que os 2 milhões? Os 2 milhões, eu estava sendo contratado por uma facção para dar aula. Durante 2 meses. Quer dizer, em 2 meses eu ganhava 2 milhões. Hoje, você com 2 milhões de reais, se souber administrar, você não precisa trabalhar mais o resto da sua vida. Se souber administrar os 2 milhões. Aí 2 meses, dá aula para quê? Aula para formar bandidos. Escola do crime. Você não vai matar?
Essa matéria eu dei no SBT. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai vender droga, você vai dar aula. Agora, o tipo de aula eu sei. Eu fui treinado por um dos maiores traficantes do mundo. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, aqui você é intocável, ninguém te toca. Que é o Pablo. Ele falou, aqui ninguém te toca. Acabou. Então, foi um dos maiores. Então, eu ia dar aula para formar isso aí. A minha mudança é tão segura e 100% houve essa mudança que eu não aceitei. Eu poderia ter aceitado. Eu estava com a minha luz atrasada. 2 milhões? Eu pagava tudo ali, comprava aí 5 casas mesmo. Pronto. Alugava 4, ficava morando em uma, aposentadoria o resto da vida. O Salles mudou realmente? Sim, com certeza, 100%. Olhando dentro dos seus olhos, sem virar a cabeça, sem mudar de lado. Como nós estivéssemos aqui diante de um tribunal, o juiz falando assim, olhe para mim, que os olhos não mentem. O Salles mudou, 100%. O Salles hoje é uma nova pessoa. E tenho orgulho dessa minha mudança. Isso é muito importante. Qual foi a maior lição que você tirou da sua vida? Considerando o período de crime, a prisão e a sua mudança. Qual foi a sua maior lição? Olha, a minha maior lição da minha vida hoje, tirando a minha mudança, é ter uma família. A lição de vida é poder dormir em paz e acordar em paz. Não é preciso eu ter uma escopeta, uma 765, uma mouse que falta em 22, 980, uma 15, uma Ford Magnum 357. Não é preciso ter uma arma dessa para mim poder ter paz. Tá? É preciso apenas eu ter uma família, eu tenho paz. Então, para que lição melhor você ter sua família, você viver em paz, você poder andar de cabeça erguida, você parar no trânsito, como às vezes você para numa blitz, policial, seu documento, puxa lá seu DVC, sua capivara. Ele diz, pode ir, você não deve nada. É bom demais, pai. Cara, não tem coisa melhor que você andar de cabeça erguida, você ter um passado sim, mas você não ter nada hoje para ninguém para te acusar. Porque desde quando eu pago meu crime para a sociedade, eu não devo mais. Eu entendo assim. Eu paguei por aquilo, eu não devo mais. A justiça me liberou, quer dizer, a justiça escreveu e disse, você está livre. A justiça quis dizer, você não deve. Você pode caçar seu rumo, caçar seu trabalho, procurar seu rumo. Então, para que lição de vida melhor você mostrar para as pessoas que houve uma mudança na sua vida, que você é uma nova pessoa, um novo homem. E qual é o conselho que você dá hoje para a pessoa que passa por uma situação dessa, independentemente do crime que ela cometeu, mas que ela enfrenta esse estigma, esse preconceito, essa aversão, essa repulsa, a sociedade não quer aceitá-la. Qual é o conselho que você dá a ela hoje? Lutar. A guerra não está perdida. Lutar com todas as forças, mesmo que ninguém te aceite. Prove ao contrário. Prove ao contrário que você mudou. As pessoas, não tem que provar nada para mim mesmo. Não, você não tem que provar para você. Para o Salles valeu a pena? Para mim valeu. Para mim valeu a pena e sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Para mim, valeu e está valendo a pena até hoje. Isso é muito bom. Também entendo muito importante, foi como eu falei, eu acredito que as pessoas devam ter uma segunda chance, obviamente que é um tema polêmico, é algo muito que vai gerar discussão, inevitavelmente, mas quando eu digo que toda pessoa merece uma segunda chance, é porque eu tenho aquele pensamento que eu falei no começo. Todos nós estamos sujeitos, em algum momento da vida, a cometermos um crime, certo? Lógico que alguns têm uma maior reprovabilidade, as pessoas têm aquela repulsa, que foi a revelação marcante que você nos deu aqui, mas eu acredito que as pessoas mereçam ter essa chance de voltar e de demonstrar realmente que há a possibilidade de se mudar, há a possibilidade de regenerar, há a possibilidade de se tornar uma nova pessoa. Isso não apaga aquilo que a pessoa enfrentou, mas garante a ela o mínimo de dignidade possível para que se continue a vida. E para que se mostre que daquele ponto em diante as coisas modificaram. É assim que eu penso. Eu concordo, faço das suas palavras as minhas. Quem não tá sujeito, todos nós estamos sujeitos ao erro. Não quer dizer que eles não vão errar. Quem já errou, tenta não errar mais. Tenta corrigir. E quem nunca errou, lute para que não erre. Quer ver eu dar um exemplo? Aqui está o pai de família, um cara trabalhador, honesto, tem seu trabalho, dá trabalho para sua casa, tem sua família, um cara exemplar.
e tem uma filhinha de 4 anos. Ele chega em casa e vê um animal estuprando a própria filha. Poxa, o cara não é bandido, mas ele vai defender a honra dele da própria filha. Ele vai partir para cima. Eu não condeno esse cara. Condeno sim pelo crime que ele fez, que eu acredito que ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Não estou incentivando ninguém a fazer justiça com as próprias mãos. Mas para o ser humano se segurar num ato desse é difícil. Ninguém segura. Para o homem carnal, ver a filha daquela forma e ficar, cruzar os braços, ô amigo, guarda aí que eu vou chamar a polícia para te prender. Não tem como. Tá no ser humano do homem, ele vai reagir. De uma forma ou de outra, mas vai. Com certeza. Isso é normal. A gente poderia passar horas aqui hoje discutindo, mas eu vou guardar um pouquinho dessa essência para uma próxima entrevista, porque eu vou te convidar de novo. Eu queria agradecer você por ter participado aqui conosco, por ter compartilhado um pouco da sua história de vida, por ter dado conselhos para pessoas que passam por isso, inclusive, antes de encerrar aqui o nosso episódio, eu queria deixar não considero um conselho, mas talvez uma dica para você que por algum motivo teve algum registro, passou por alguma privação, ficou ali preso, algo do tipo. É inegável que existe um bloqueio ainda na sociedade para que haja essa recepção, né, de pessoas que passam por essa situação. Mas, como o Salles disse, o conselho que eu dou é que você não desista, que você persista, porque, independentemente de qualquer coisa, você vai conseguir se sobressair. Não se deixe vencer pelas falas negativas, não se deixe esmorecer, não fica triste, chateado. Eu sei que é impossível isso não acontecer, mas não deixa pelo menos esse sentimento te vencer. Porque você pode sim e você vai conseguir sim. A prova viva de que as pessoas podem mudar está aqui na minha frente. Conversou comigo hoje. E por isso eu gostaria muito de agradecer por você ter vindo, ter compartilhado. Espero que a gente tenha uma próxima oportunidade, tá? Gente, nós encerramos hoje aqui mais um episódio do Direito de Boteco. Eu sou o Emerson Rosa, Emerson R. Rosa no Instagram. Segue lá a gente, curte, compartilha o conteúdo. Também não esquece de seguir o Direito de Boteco. Eu vou passar aqui a palavra agora para o Salles para ele poder se despedir e deixar as redes sociais dele também, né, Salles? Por favor. Correto, no Instagram é Salles, _, acho que é isso mesmo. Bispo, Salles com 2 L's, né? Bispo, Salles com 2 L. É o meu Instagram, você pode nos seguir. E quiser fazer pergunta lá, que eu possa responder, eu vou estar te respondendo sim a todos, ok? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e que sirva de exemplo para ajudar outras vidas. Que através dessa palestra que tivemos aqui, possa ajudar pessoas a dizer, pô, cara, tem jeito para mim também. É esse o intuito. Com esse bate-papo, a gente busca exatamente isso, atingir as pessoas que estão na mesma situação e dizer, vai dar certo, tem jeito sim. Eu vou Obrigado, conseguir. gente. Obrigado, Salles. Valeu. Abraço.